Olá, caro estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo a esta aula onde eu estarei abordando para você as condições de equilíbrio em que você estará analisando esses dois corpos aí que estão sobre uma determinada viga. Então, aqui é o professor Robson e ele vai trazer a explicação para você passo a passo de como funciona ou quais são as condições para a gente poder determinar essa distância que você está vendo aqui no exercício para que esses dois blocos eles estejam em equilíbrio. E aí, se interessou? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá. Então, eu vou ler aqui para ti, passo a passo, o texto para a gente poder estar, então, abordando, beleza? Então, vamos lá. Ó. Duas massas, M1 que vale 10 kg e M2 que vale 15 kg, tá? Então, eu tenho esse corpo M1 e M2 que estão aqui, ó, na extremidade dessa determinada barra, beleza? Mas olha só, qual é o comprimento dessa barra? Essa barra ela tem 20 metros de comprimento, como mostra a figura abaixo. Desta forma, né, da maneira como esses corpos estão sobre esta barra em equilíbrio, a distância x aqui representa a distância entre o corpo M1 até esse ponto de apoio que você está vendo aqui. E aí, o que ele quer saber? Que determine qual é a distância x para quê? Para que essas massas fiquem em equilíbrio, ou seja, a barra não pode girar. Esse conteúdo que a gente vai estar abordando aqui nessa aula é um curso muito utilizado e é bastante visto aí para o povo da engenharia civil, o povo da engenharia mecânica, onde a gente vai estar trabalhando com o momento de uma força. Legal? Então vamos lá aqui, ó. Presta bem atenção que aí eu vou explicar para você passo a passo como é que a gente trabalha. Primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar as forças que estão atuando no meu sistema. Então, eu tenho esse bloco aqui, o bloco M1. Então, eu tenho aqui a força peso que está atuando sobre ele. Tenho também, peraí, ó, você acabou de ver aqui, ó, uma força que eu chamei de BY, que está atuando aqui neste apoio, tá? No curso de mecânica, nós dizemos que este apoio ele é um apoio de primeiro gênero. Isto significa que a barra é impedida, né, de estar se movimentando na vertical. Por isso que a gente tem esta força orientada para cima. Legal? E tem apenas uma, por isso que é primeiro gênero. Beleza? E aí eu vou ter também ali, ó, no corpo M2, a força peso, que eu chamei de P2, apontando para baixo. Legal. Então, feito essa indicação, observe que na prática, o que acontece? Quando eu tenho esta força atuando aqui nessa extremidade, na prática a gente vai fazer com que este corpo aqui, ele vai provocar uma rotação na barra, nesse sentido aí, ó, ou seja, a tendência dele é descer, né? Ele vai descer aqui e aí ele vai fazer com que essa barra tenha uma rotação no sentido horário. Beleza, e aquele corpo ali do outro lado, ó, como é que a gente pode analisar em termos de rotação? Então, eu vou ter aqui, ó, que ao colocar este corpo na ponta, ele vai fazer com que a barra vá tender a rotacionar no sentido anti-horário, como você está vendo aí, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, o primeiro passo, como eu te falei, é orientar as forças que estão atuando em cada bloco e também as reações no determinado apoio. Aqui a gente está desprezando a massa da barra. Segundo ponto, agora, bem, uma vez indicado as forças que estão atuando, a gente precisa calcular o momento, né? A gente está tratando aqui de um corpo sólido em equilíbrio. Eu tenho uma barra aqui, ó, tem um corpo extenso que está em equilíbrio. E nós não queremos que esta barra rotacione. Então, como a gente não quer que essa barra venha rotacionar, a gente precisa falar em torque ou momento de uma determinada força. Mas o que é isso, né? Olha, toda vez que a gente tem um corpo, tem um determinado, nesse caso uma barra, está com esse ponto de apoio
e uma força atua nessa determinada barra, só que o ponto de atuação dessa força está longe ou está uma certa distância em relação ao ponto de apoio. Se eu tenho uma distância de aplicação da força em relação ao ponto de apoio, então nós vamos ter um torque que está sendo realizado sobre o determinado corpo, ou o momento dessa força, ou essa força que realiza um momento sobre essa determinada barra, beleza? Então, é isso que significa. Então, para eu poder trabalhar, para calcular o momento, eu vou escolher um ponto de referência, onde, a partir dele, eu vou fazer o cálculo do momento das forças que estão atuando na barra. Então, eu vou escolher aqui o ponto B, né, que eu chamei aqui, que é do meu apoio, como o meu ponto de referência. Bem, e aí agora nós vamos calcular o momento em relação ao ponto B de bola. Bem, feito isso, como é que a gente tem que pensar? Bem, os sistemas têm que estar em equilíbrio. Qual é a condição para que um corpo esteja em equilíbrio? É que o somatório dos momentos ou dos torques realizado por todas as forças que atuam aí na barra devem ser nulos. Ou seja, se eu somar tudo, tem que ser igual a zero, porque o sistema está em equilíbrio. Também a gente tem a condição de que o somatório das forças, tanto na horizontal quanto na vertical, também devem ser nulas. Então, são as três condições para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Somatório das forças em x e y devem ser nulas, e também o somatório do momento de todas as forças em relação a um determinado ponto tem que ser igual a zero. Legal. Então, vamos fazer aqui, eu vou te explicar. Aqui eu costumo trabalhar como sentido anti-horário como positivo. Não tem nenhum problema de você escolher o sentido horário como positivo. Bacana? Então, eu procuro seguir a regra da mão direita. Bem, então agora, determinando que o momento calculado por determinada força no sentido anti-horário ele é positivo, então vamos interpretar aqui o cálculo do momento de cada força. Observe bem, ó. Aqui, ó, a fórmula do momento diz que eu tenho que usar a força vezes a distância. Só que essa distância ela deve ser perpendicular à linha de ação da força. E nós a chamamos de braço de alavanca. Então, observe aqui, ó, essa força aqui, ó, peso 1 desse bloco aqui. Se ele atua dessa forma, o ponto B está aqui, ó. Então, eu vou ter essa distância. Qual é a tendência, então, que essa força vai atuar sobre a barra? É provocar, ó, uma rotação no sentido anti-horário. Então, essa barra aqui, ó, se eu pressionar, vai puxar para cá. O que vai acontecer com essa barra? Ela vai rotacionar no sentido anti-horário. Por isso que aqui é positivo. Então, eu peguei P1 vezes a distância x, como você está vendo aqui. Beleza? Mais B. Bem, aqui eu tenho uma força atuando. Só que quanto é o braço de alavanca dela? É zero. Então, é zero porque esta força atua exatamente no ponto em que eu estou analisando. Então, aqui, o braço de alavanca dela é zero. Bem, a força P2 aqui, ó, observe que a força P2 ela não atua no ponto em que eu estou estudando para calcular o momento, certo? Então, eu vou ter essa distância aqui. Então, significa que esta força ela tem um momento diferente de zero, ou ela tem um torque diferente de zero. Perfeito? Tá, mas aí, Robson, vai ser positivo ou vai ser negativo? Então, vamos analisar aqui, ó. Na prática, esse corpo está aqui, ó, à direita do apoio. Se você coloca esse bloco aqui, qual é a tendência que esse corpo vai provocar na barra? É da barra rotacionar no sentido horário. Então, se a barra vai rotacionar no sentido horário, opa, é oposto ao sentido positivo que eu escolhi. Por isso que entra esse sinal de menos aqui na frente. Então, eu vou ter peso 2 vezes... Robson, qual é a distância dessa força peso 2, né, P2, em relação ao ponto de apoio? Observe aqui no desenho. A distância entre os blocos vale L e esse pedaço vale X. Então, quanto sobra aqui? Ó, vale L menos X.
Por isso que eu coloquei aqui L menos X. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora entendido como se monta esta equação do momento, passo a passo, eu vou agora trabalhar com a matemática básica, né? Então, esse BY vezes 0 vai dar 0, some. Eu vou ficar só com essas duas partes aqui. E aí, ali eu faço a propriedade distributiva, né? Então, eu passo esse termo para o outro lado. Bem, a propriedade distributiva eu vou aplicar agora, ó. P2 vezes L, está aqui, menos P2 vezes X, ó. Beleza? Muito bem, então eu tenho o x como fator comum, então eu vou passar para o lado esquerdo. E colocando o x em evidência, que é a distância que nós queremos então determinar, eu encontro que a distância vai ser peso do bloco 2 vezes o L, que é o comprimento da barra, ou a distância entre os blocos aqui nesse desenho, dividido pela soma dos pesos dos blocos, beleza? Então, essa é a forma para obter a solução geral, ou seja, você pode colocar qualquer valor de massa aqui, que vai gerar um certo peso, qualquer valor de peso aqui que você vai ter para este bloco aqui, que você vai, então, estar determinando qual é a distância em que você deve colocar este corpo aqui em relação a este ponto de apoio. Mas agora vamos colocar os dados do exercício, né? O exercício diz que o peso 2 vai valer, então, a massa 2 vale 15 kg. Então, como é que se calcula o peso? Massa vezes gravidade. Então, venho aqui e coloco massa vezes gravidade. Qual é o comprimento da barra? 20 metros. Aqui embaixo, peso 1, o peso do bloco 1 vale 10 kg. Então, massa vezes gravidade, 10 vezes 10. Mais peso 2, massa 2 vezes a gravidade, 15 vezes 10. Então, fazendo as continhas, a gente chega na resposta que vale, então, 12 metros com os dados numéricos deste determinado exercício. Beleza? Então, gostou aí dessa explicação passo a passo? Então, não se esqueça aí de se inscrever aqui no nosso canal, desse projeto de Física para Universidades e Concursos, tá bom? E também dá uma visitada lá no meu canal, no canal Beabá Exatas. Lá eu tenho muito mais também materiais que poderão estar te ajudando. Legal? Lá eu tenho curso de mecânica, tem curso de cálculo, tem de física também. Então, espero que possa estar ajudando você. E dê um like aqui neste projeto e se inscreva também aqui neste canal. Um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau!